Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vejam só, nós estamos aqui hoje para responder uma pergunta, um questionamento de um dos nossos alunos. O aluno Will, do curso de Direito das Faculdades FUNORTE, nos pediu, ao comentar o vídeo que nós gravamos sobre o habeas corpus que o STF concedeu a ordem para uma presa de nome Jaqueline no Rio Grande do Sul, o Will pediu que falássemos sobre o habeas corpus 126.292, também julgado pelo STF, mas desta feita em fevereiro de 2016. Nesse habeas corpus, o STF passou a admitir a possibilidade de uma pessoa iniciar o cumprimento da sua sentença condenatória, da pena estipulada na sentença penal condenatória, a partir do momento que essa decisão for confirmada em segunda instância. Então veja bem, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Mas antes, agradecer ao Will pela sua audiência, pelo seu apoio, pelo seu carinho com a nossa equipe e com o nosso trabalho. Will, essa aula está sendo gravada em atendimento a seu pedido. E os demais que nos assistem, sintam-se à vontade. Façam sugestão de pauta, façam perguntas, façam suas considerações. Teremos o maior prazer em descomplicar o processo penal para você. Bacana? Então vamos lá. Vamos falar do habeas corpus 126.292, julgado pelo STF em fevereiro de 2016. Olha só, esse tema não é tão simples quanto parece. Nos dias atuais, inclusive, ele ganha uma relevância muito grande, porque já se avizinha por aí a ideia de que o STF vai rediscutir essa possibilidade de se prender o cidadão cuja sentença penal condenatória foi confirmada no Tribunal de Justiça. Para que a gente entenda perfeitamente o porquê isso é possível, como isso acontece, os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, para que nós possamos compreender o que realmente aconteceu, nós precisamos fazer uma explicação um pouco prolixa. Precisamos voltar lá na década de 90, o que o STF entendia naquela época, até chegar aos dias atuais. Eu peço a você que tenha um pouco de paciência, preste atenção, você vai ficar satisfeito com o resultado. Porque o importante não é concordar ou discordar do STF. O importante é, seja qual for sua opinião, que ela esteja fundamentada em argumentos jurídicos. Principalmente você, operador do direito, que eventualmente possa ser questionado sobre isso em uma questão de concurso, seja escrita, aberta, discursiva, ou em uma prova oral, ou até mesmo em uma consulta que você esteja fazendo numa roda de amigos, que você esteja prestando numa sala de aula, você professor, você nosso colega de docência, você advogado criminalista, você estudante de direito. O importante é entender o porquê disso tudo. Então vejam bem, por onde que nós começamos e o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender a origem desse habeas corpus 126.292. Então acompanhe o meu raciocínio. Nós tivemos um caso de assalto, como se diz comumente aí na sociedade, assalto à mão armada. Tecnicamente, nós estamos falando de roubo com uso de arma de fogo. Em razão da prática deste crime, um juiz em São Paulo condenou o réu a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. O que quer dizer isso? Ele irá cumprir parte dessa pena, ou seja, 1/6 dessa pena, se ele for primário, em regime fechado. E a partir daí, se ele atender os requisitos legais, ele iria para o regime semiaberto. Ocorre que no tramitar do processo foi concedida a ele a liberdade provisória, ou seja, foi dado a ele o direito de aguardar o julgamento deste processo em liberdade. E eu já antecipo para vocês um ponto fundamental. Essa discussão que fazemos agora, ela só tem sentido se o réu estiver respondendo o processo em liberdade. Se nós tivermos com um processo cujo réu esteja preso, essa discussão fica esvaziada. Porque qual é o cerne do debate? Qual é o ponto central do debate? É saber que depois que uma sentença condenatória for confirmada no tribunal, o Tribunal de Justiça pode expedir o mandado de prisão para aquele réu. Obviamente, se ele estiver solto, porque se ele estiver preso, não faz nenhum sentido essa discussão.
Tudo bem? Então vamos partir da lógica que toda discussão que fazemos agora, ela tem a ver com o réu que está em liberdade, aguardando o julgamento do seu processo em liberdade. Voltando ao caso concreto, o réu foi condenado em primeira instância e o juiz concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade. O advogado recorreu dessa condenação e esse recurso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá, o Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso e decretou a prisão do réu. Ou seja, negou o provimento ao recurso e mesmo que ainda tivesse a possibilidade de recorrer para o STJ e para o STF, a ele foi negado o direito de ficar em liberdade porque o tribunal entendeu por decretar a prisão. Tudo bem. O advogado, então, além de recorrer para o STJ e STF, impetrou um habeas corpus junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, pedindo em caráter liminar que fosse suspensa essa ordem de prisão, porque a seu favor militava a presunção de inocência. Pois bem, o STJ negou esse pedido de liminar, o que significa disse que ele iria ficar preso, mas o habeas corpus ia ser julgado depois, só negou a liminar, que é uma apreciação do habeas corpus antes de se produzir qualquer prova, de se ouvir qualquer pessoa. Contra essa liminar que foi indeferida, a defesa interpôs um recurso junto ao STF. Ou perdão, nesse caso aí nem foi recurso. A defesa impetrou um habeas corpus no STF. Esse habeas corpus ganhou o número 126.292. Nesse habeas corpus no STF, o 126.292, a defesa discutiu o afastamento da súmula 691. O que diz essa súmula? Em regra, em resumo, não cabe habeas corpus no STF contra a decisão que negou a liminar no STJ ou qualquer outro tribunal superior. STJ, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho. Em tese, não cabe habeas corpus contra a decisão que nega a liminar, portanto, uma decisão de um singular, monocrática, de um tribunal superior. Mas o STF já admitiu excepcionalmente o cabimento de um habeas corpus desse quando a situação é uma situação teratológica, ou seja, é uma situação absurda de flagrante ilegalidade. E assim foi entendido na época quando o ministro que apreciou a liminar, nesse caso o Teori Zavascki, concedeu a liminar, deferiu a ordem em caráter liminar, determinando a soltura desse preso. Depois, esse habeas corpus foi julgado em plenário. E ao ser julgado em plenário, ou seja, por todos os ministros, aí sim nós tivemos uma situação em que essa liminar foi cassada e foi admitida a possibilidade de esse réu ser preso, muito embora a sua sentença penal condenatória não tivesse ainda transitado em julgado. Essa votação foi por 6 votos a 5. Nós temos 11 ministros no STF, 6 votaram por entender ser possível cumprir antecipadamente a pena e por isso mandaram prender novamente o réu, e 5 entenderam que não seria possível. Esse é o fato, essa é a história, essa é a dinâmica dos fatos e a partir de agora nós vamos enfrentar isso juridicamente. Vamos entender juridicamente como funciona tudo isso. Mas antes, é lógico e evidente que a gente precisa entender o organograma do Poder Judiciário, para que quando eu disser, você consiga entender exatamente o que é primeira instância, segunda instância, duplo grau de jurisdição e assim por diante. Vamos lá? Então me acompanhe no quadro, porque nós vamos entender agora como que isso funciona. Olha só, nós temos o organograma do nosso judiciário desenhado da seguinte forma. STF, STJ, TJ e juiz. Aqui,
TRF e juiz federal. É evidente que nós temos aqui um outro lado. Desse lado de cá, nós temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e suas subdivisões. Nós temos o TST, nós temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Não vem a lume neste momento, não nos tem interesse essa parte do organograma. Nós vamos ficar aqui. O que eu quero que vocês entendam? Nós temos dividido da seguinte forma: juiz de direito em primeira instância, Tribunal de Justiça em segunda instância, STJ e STF. Cuidado, não se chama terceira e nem quarta instância. Nós vamos entender daqui a pouco por quê. Ao juiz, cabe apreciar a causa analisando os fatos e o direito. O juiz analisa, por exemplo, nesse caso do roubo, se houve o roubo, em que circunstância o roubo aconteceu, como que o autor abordou a vítima, qual a arma que era, qual o momento, era à noite, de madrugada, durante o dia, estava de moto, de carro, a pé, a vítima estava sozinha, era mulher, era homem, era criança, não importa. Todos os fatos e a aplicação do direito a esses fatos será apreciada pelo juiz. Quando a defesa não concorda com a decisão proferida pelo juiz, e nesse caso foi uma condenatória, a defesa pode recorrer para o Tribunal de Justiça. A esse recurso, nós damos o nome de apelação. Recurso de apelação, portanto, é o recurso que leva ao conhecimento do Tribunal de Justiça uma demanda que foi julgada aqui. Esse Tribunal de Justiça agora é em órgão colegiado, porque o juiz aqui julga sozinho. Aqui, o Tribunal de Justiça vai julgar o processo com 3 desembargadores. Então, aqui, nós teremos 3 desembargadores apreciando novamente os fatos, todos aqueles a que me referi, e o direito. Tudo bem. Digamos que o Tribunal de Justiça negue provimento a este recurso, ou seja, a defesa perdeu o recurso. A partir daí, o advogado de defesa poderá recorrer para o STJ através do recurso especial. O que esse recurso especial deve ter como pano de fundo, como fundamento? Se a defesa entender que ou o juiz ou o tribunal, ao aplicar o direito, violou uma norma federal, uma lei federal. É uma das hipóteses, tá? Eu vou me ater a isso porque é as circunstâncias desse caso que nós estamos trabalhando. Então, nós temos aqui uma situação em que o STJ vai apreciar o recurso porque ou o TJ ou o juiz violou uma lei federal. Por exemplo, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei 11.340, Maria da Penha, a Lei 11.343, Tráfico de Drogas, não importa, uma lei de abrangência federal. O STJ vai analisar. Cabe ainda um recurso, também partindo daqui, para o STF. Quando esse recurso se chama recurso extraordinário. Quando que o recurso extraordinário terá fundamento? Quando a defesa demonstrar que ou o juiz ou o Tribunal de Justiça violaram a Constituição Federal. Como assim? Imaginem que o juiz ou o Tribunal de Justiça, lá no recurso de apelação, ao proferir o julgamento, violou uma lei federal, cabe recurso para o STJ. Violou a Constituição Federal, cabe recurso para o STF. Tudo bem, nós temos então aí um recurso de apelação aqui, recurso especial aqui, recurso extraordinário aqui. Para onde nós vamos agora? O que nós precisamos entender? O que é a palavra recurso?
curso. Fazer o curso de novo. Trilhar novamente o mesmo caminho que já foi trilhado uma vez. O juiz trilhou o caminho do processo e, ao final, proferiu uma decisão. Eu não concordo. Peço ao juiz, portanto, que suba com esse processo para o tribunal, para que o tribunal faça novamente esse mesmo percurso, para eu ver se ele vai chegar à mesma conclusão, à mesma decisão. Daí o nome recurso. Fazer o trajeto, o percurso, o curso da ação penal novamente. Porém, o que nós precisamos entender é que o fundamento constitucional do recurso nasce lá do Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil faz parte, o Pacto de São José da Costa Rica, como ficou comumente conhecido. Nesse pacto, que é um tratado internacional de direitos humanos, está estabelecido, se eu não estou enganado, e me perdoe se eu estiver equivocado, salvo engano, no seu artigo 7º ou 8º, não me lembro ao certo agora, que todo cidadão tem o direito de ver a sua causa reapreciada por uma instância superior. É por isso que o recurso é julgado sempre por uma instância superior. Primeira instância, segunda instância. É daí que nasce o nome duplo grau de jurisdição. Então acompanhem comigo a primeira observação. Duplo grau de jurisdição. Meus amigos, não se distraiam. Entendam onde nós estamos. Duplo. 2. Grau vertical. Você não mede graus na horizontal. Você mede graus na vertical. Então, olha só. Duplo grau é a verticalização do processo. Juiz, depois o TJ. Hierarquicamente superior. Jurisdição. Iuris dicere. A palavra jurisdição vem do latim iuris dicere, dizer o direito. O que significa dizer? Quando o Pacto de São José da Costa Rica disse que todo cidadão tem o direito de ver a sua causa reapreciada por uma instância superior, ele nada mais estava dizendo que todo cidadão tem o direito a um duplo, 2, 2, grau hierarquicamente superior, jurisdição e iuris dicere. Todo cidadão tem o direito de ver a sua causa apreciada 2 vezes, para que o direito seja dito 2 vezes. Dizer o direito aqui, eu não concordo. Eu quero ver o tribunal dizer o meu direito. Daí, duplo grau de jurisdição. Observem, se você pegar a Constituição Federal no seu artigo 5º, você vai observar que lá, em nenhum momento, consta duplo grau de jurisdição. E isso é importante dizer. Por que lá não consta duplo grau de jurisdição? Porque o duplo grau de jurisdição está presente, está expresso, regulamentado no Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, faz parte e, por imposição do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, tem o dever de cumprir. Tudo bem? Bacana? Entenderam isso aqui? Para que eu possa continuar, o que eu quero que vocês entendam? O recurso para o STJ e o recurso para o STF não significa uma terceira e uma quarta possibilidade. Ou melhor dizendo, não significa um terceiro grau de jurisdição e um quarto grau de jurisdição. E por quê? Primeiro, porque nós não seríamos obrigados a isso, já que o Tratado Internacional de Direitos Humanos pressupõe 2 graus. Suficiente aqui. Aqui em cima, por que não são entendidos como graus da jurisdição? Porque o papel do STJ e do STF não é dizer o direito. Iuris dicere é
o exercício da jurisdição, dizer o direito, que é de atribuição do juiz e do Tribunal de Justiça. Por que digo isso? Porque o juiz e o Tribunal de Justiça apreciam os fatos e, à luz da norma, diz o direito. O STJ e o STF não apreciam fatos. O recurso especial e o recurso extraordinário não apreciam fatos. Eles só apreciam a norma jurídica, o direito em si, a norma posta, o direito posto. Ou seja, se violou uma lei, STJ, se violou a Constituição Federal, STF. Pois bem, partindo-se desse raciocínio, o que nós queremos que vocês entendam? Eu, professor Arlen Freire, professor de processo penal, adianto para vocês que a minha opinião é pelo equívoco cometido pelo STF no habeas corpus 126.292. Por que eu entendo que o STF se equivocou? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 57, estabelece, e eu peço que prestem atenção nas palavras: ninguém será considerado culpado antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. De novo, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado sem que haja contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Algumas palavras reclamam muito a nossa atenção. Primeira delas, culpado. Segunda expressão, transitada em julgado. A doutrina, nos explicando esse artigo 5º, nos ensinou que esse inciso 57 é o que fala do princípio da presunção de inocência. E acredite, a maioria das pessoas, inclusive da área do direito, tem um conceito equivocado do que é presunção de inocência. E aqui invocamos uma sábia lição de um doutrinador chamado Eugênio Pacelli de Oliveira. O doutrinador Eugênio Pacelli nos explica com maestria o que é o princípio da presunção de inocência. E para você, eu faço uma pergunta para que você reflita aí agora. Quando eu digo para você que todo cidadão tem direito ao princípio da presunção de inocência, eu estou dizendo que todo cidadão é inocente até que advenha contra si uma sentença condenatória transitada em julgado? Vamos repetir de forma mais simples. Eu poderia conceituar da seguinte forma, abre aspas, o princípio da presunção de inocência é aquele segundo o qual todo cidadão é inocente, até que advenha contra si uma sentença condenatória penal transitada em julgado. Estaria correto? Evidentemente que não. Provavelmente você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E se ouviu, lamento dizer, estava equivocado quem afirmou assim. Se você já leu, estava errado quem escreveu assim. Porque a presunção de inocência não é um estado da pessoa. A presunção de inocência não é ser ou não ser. Às vezes é inocente, às vezes não é inocente. O princípio da presunção de inocência não é um estado da pessoa. O princípio da presunção de inocência é um dever de tratamento. Talvez você nunca tenha ouvido dessa forma e, portanto, peço que preste bem atenção para que você entenda definitivamente o que é o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência significa o seguinte: ninguém será considerado culpado. Como assim ninguém será considerado culpado? Significa dizer, Estado, você que exerce com exclusividade o direito de punir, entenda uma coisa, você deverá tratar o cidadão como se inocente fosse. Muito embora talvez não seja,
mas deve tratá-lo como se inocente fosse, até que advenha contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Dito de forma mais simples, o princípio da presunção de inocência é o princípio segundo o qual o Estado tem que tratar o cidadão que responde um processo criminal como se ele fosse inocente. Depois que ele for condenado, essa sentença transitar em julgado, aí o Estado tem o direito de tratá-lo como culpado. Ficou claro isso? Observem e eu vou repetir. A presunção de inocência não é apontar que o réu é inocente. Não é um estado da pessoa ser ou não ser. É um dever de tratamento. O Estado deve tratar o cidadão como se ele inocente fosse, até que tenha uma sentença penal condenatória. Claro isso aí? Entenderam? Então vamos para frente. A partir do momento que eu entendo o princípio da presunção de inocência, eu preciso direcionar o nosso raciocínio para essa expressão. O que é transitado em julgado? Isso toda e qualquer doutrina vai te orientar o que é isso. Transitar em julgado significa passar pelo julgado, ou seja, não haver mais possibilidade de recursos contra aquela decisão. Uma decisão transita em julgado quando contra ela não for cabível mais nenhum recurso. Então agora, analisando novamente o artigo 5º, que diz: ninguém será considerado culpado antes que seja proferida uma sentença condenatória penal transitada em julgado. Dito também, de forma mais simples, eu posso resumir: ninguém será tratado como se fosse condenado quando ainda couber recurso contra a sentença que o condenou. Se ainda cabe recurso, o cidadão tem o direito de ser tratado como se inocente fosse. Partindo-se dessa lógica, eu devo agora entender o que é tratar uma pessoa como se fosse inocente e o que é tratar uma pessoa como se fosse condenado. Tratar uma pessoa como se fosse culpado é, por exemplo, restringir direitos seus, que a lei assegura. Tratar uma pessoa como se fosse inocente significa não restringir os seus direitos. Aqui, de qual direito estamos falando? Da liberdade. Tratar o cidadão como se fosse culpado seria, por exemplo, restringir a sua liberdade. Mas o que a Constituição manda é que, antes que tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, todos devem ser tratados como se inocente fosse. E como que eu trato o inocente? Deixando em liberdade. Mas vejam só, o mais importante, depois de entender esse artigo 5º, é entender que ele faz parte do que nós chamamos de núcleo intangível da Constituição Federal. O artigo 5º é um rol fechado, não taxativo, porque pode ser ampliado através de emenda constitucional, mas é um rol de direitos e garantias individuais que formam um núcleo chamado de cláusula pétrea. Por que cláusula pétrea? Porque nós teremos lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, falando que não será possível submeter ao Congresso Nacional nenhuma proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. O que significa dizer? Esse artigo 5º, ele é imutável para suprimir direitos do cidadão. Nem através de emenda constitucional se pode tirar direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º. Aí, que me permita, com todo o respeito que tenho aos ministros do STF, que compuseram a maioria e ao julgar aquele habeas corpus, admitiram a prisão de alguém que contra si ainda não tem uma sentença penal condenatória, permita-me, com todo o respeito, discordar. Vocês rasgaram o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Vocês violaram a Constituição Federal no seu artigo 5º, uma cláusula pétrea. E digo mais, sem ter legitimidade para isso. Porque observem, o nosso constituinte originário
não deu direito nem ao Congresso Nacional, que através dos deputados representa o povo, nem eles que representam o povo, podem suprimir direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. E vocês, nobres ministros do STF, volto a reafirmar, com todo respeito e com todas as vênias, usurparam essa função que não é suas e rasgaram esse artigo 5º, violaram o nosso artigo 5º, inciso 57, sem ter legitimidade para isso, porque vocês não representam o povo brasileiro. Vocês não foram eleitos pelo povo brasileiro. O STF, pelo formato de Estado democrático de direito que temos, pelo modelo republicano que temos, não são representantes do povo. Os representantes do povo estão no Congresso Nacional, é a Câmara de Deputados. E nem eles poderão suprimir direitos e garantias fundamentais expressos no artigo 5º. Daí a minha resignação de dizer que não concordo com o julgamento do habeas corpus 126.292. E espero muito que isso seja revisto em breve. Mas, continuando o nosso raciocínio, o argumento de quem admitiu essa prisão, mesmo sem ter transitado em julgado, porque caberia ainda recurso para o STJ e recurso para o STF, se o trânsito em julgado é só depois de não caber mais recurso, e aqui ainda cabia recurso especial e extraordinário, então não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, a pessoa não pode ser considerada, tratada como se culpado fosse. Esse artigo e esse inciso vedam isso. Daí, a meu ver, o erro. Mas academicamente falando, sejamos sinceros, sejamos honestos. Os argumentos de quem defendeu essa possibilidade de a pessoa ser presa para iniciar o cumprimento da pena não são argumentos completamente desprovidos de verdade, desprovidos de razão. Passo, nesse momento, a emitir um contraponto, a expressar os votos daqueles que entenderam ser possível a prisão, embora não seja a minha opinião, mas por uma questão de respeito, passo a expressar para vocês, por exemplo, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o voto do ministro Edson Fachin, o voto do ministro Teori Zavascki, hoje já falecido, mas à época o relator deste processo. Os votos desses ministros foram fundamentados, do ministro Luiz Fux, foram fundamentados na seguinte realidade. Vocês podem acessar no site do STF esse acórdão do HC 126.292 e vocês verão que lá eles fundamentam o seguinte: o Brasil não suporta mais esses recursos serem usados de forma protelatória, irresponsável, buscando a prescrição. É verdade, vocês estão certos. O Brasil não suporta mais essa quantidade infinita de recursos de que às vezes se usa para evitar que seja aplicada a pena pelo crime que a pessoa cometeu, para evitar a punição, gerando uma sensação de impunidade. É verdade, o Brasil não aguenta mais isso. Também foi dito nesses votos que não há princípio de ordem absoluta no ordenamento jurídico constitucional. E o princípio da presunção de inocência, como o próprio nome diz, é um princípio. Se não há princípios de ordem absoluta, todas as vezes que eles se confrontam, um deve ser, supera, a palavra não seria supera, um vai sobrepor, essa é a palavra, um sobrepõe o outro. Algum princípio em algum momento será relativizado para que outro prevaleça. Tudo bem. Também concordo com vocês. Porém, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele faz constar que a prisão preventiva já é admitida como forma de relativizar o princípio da presunção de inocência. O ministro Luiz Roberto Barroso diz também que a prisão é regulamentada na Constituição Federal como possível apenas através de uma ordem judicial fundamentada e de um juiz competente. Verdade, ministro Barroso. Agora, o grande detalhe aqui é que, no momento em que eu admito essa prisão, eu estou relativizando um direito e garantia fundamental, um princípio fundamental de um núcleo pétreo para prevalecer um princípio que não é individual.
que seria em tese a garantia da ordem pública. Só que vejam bem, para a garantia da ordem pública, eu tenho a prisão preventiva. O que significa dizer, se a ordem pública está em risco, que se decrete a prisão preventiva. E ao decretar a prisão preventiva, nós não teremos nenhuma ilegalidade. Não há nenhuma ilegalidade em se decretar a prisão preventiva, relativizar a presunção de inocência, em razão da necessidade. E aí sim, nós vamos relativizar o princípio da presunção de inocência. Mas aqui no 126.292, nesse habeas corpus, nós não estamos falando de prisão cautelar. Nós não estamos falando de prisão preventiva. Isso ficou muito claro no voto do ministro Barroso. Nós estamos falando aqui de uma antecipação do cumprimento da pena. A meu ver, desarrazoada essa possibilidade. Não há essa possibilidade de antecipar o cumprimento da pena. Se há motivos para prisão preventiva, aí tudo bem. Aí é um decreto de uma prisão cautelar. Mas antecipar o cumprimento da pena, sem que antes tenha havido trânsito em julgado, a meu ver, inconcebível. Mas, em respeito às opiniões desses ministros que entenderam que é preciso moralizar o judiciário, é preciso dar uma conotação de seriedade, de efetiva punição, acabar com essa sensação de impunidade, para isso nós temos outros mecanismos. E é isso que eu vou demonstrar agora, já partindo para o encerramento do nosso debate. Ou melhor, da nossa aula. Qual é a minha sugestão? Primeira coisa, eu não posso submeter uma emenda constitucional no Congresso para mudar a letra do artigo 5º, porque ele é cláusula pétrea. Então não vamos mexer aqui. Mas por que não submeter, adotando aqui o modelo constitucional do direito alemão, nos explicado nesse mesmo voto pelo ministro Gilmar Mendes, por que não tirar o nome de recurso do especial e do extraordinário? Tira o nome de recurso. Através de uma emenda constitucional, vamos alterar o artigo 102, ele não é cláusula pétrea. Vamos alterar o artigo 105, ele não é cláusula pétrea. Tire o nome de recurso daqui, tira o nome de recurso do extraordinário. Mude o nome, passe a chamar ação especial, ação extraordinária, não importa. Porque se eu tirar o nome de recurso daqui, nós teríamos um trânsito em julgado ocorrido aqui. O trânsito em julgado ocorreria depois que o TJ apreciasse. E aqui, nesse momento em específico, concordo com o ministro Barroso. Não há nada de absurdo eu entender que um juiz apreciou o processo e entendeu que o réu tem que ser condenado. Subiu para o tribunal, 3 desembargadores apreciaram o processo, entendeu que o réu tem que ser condenado. Não há nada de errado. Não é possível que somente esse réu esteja certo. É verdade, nós temos alguns casos em que essas condenações foram anuladas. Mas a estatística, e o ministro Ricardo Lewandowski trouxe isso em seu voto, as estatísticas demonstram que é muito pequena a quantidade de decisões que alteram o resultado que tivemos aqui no TJ. O que significa dizer, concordo com o ministro Barroso, a condenação confirmada na segunda instância já seria mesmo o suficiente para que ele pudesse cumprir a pena. Mas até que nós possamos mudar o nome de recurso especial ou de recurso extraordinário, eu não vejo possibilidade de colocar a pessoa para cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Se ainda há recursos, se o trânsito em julgado é não comportar mais recurso, enquanto tiver recurso especial, enquanto tiver recurso extraordinário, ele não pode cumprir a pena. Tá ruim? Tá gerando impunidade? Tá prescrevendo? Tira o nome de recurso do extraordinário, tira o nome de recurso do especial. É difícil? Então vamos para uma medida mais simples. Basta querer. Basta que nós tenhamos no Congresso Nacional pessoas que realmente nos representem. Outra sugestão? Uma sugestão humilde, de um humilde professor de processo penal. Vamos mudar
o Código Penal no que se refere aos marcos interruptivos da prescrição. Nós sabemos que muitos desses crimes prescrevem no STJ e no STF porque o último marco interruptivo da prescrição é com a publicação da decisão condenatória. Se assim o é, vamos mudar o artigo do Código Penal que fala dos marcos interruptivos da prescrição. Vamos colocar uma interrupção na prescrição, outros marcos interruptivos no recurso especial, no recurso extraordinário, de forma que nós não tivéssemos nenhuma possibilidade de este crime prescrever, porque a defesa ficou recorrendo. Deixa a defesa recorrer. Não tem problema, mas não vai prescrever. Tudo bem, não é uma das medidas mais adequadas, porque uma justiça lenta, uma justiça retardada é a mesma coisa de uma injustiça. Se nós demorarmos muito no tempo, isso não seria uma justiça. Rui Barbosa já nos ensinou isso. Seria uma injustiça. E o artigo 5º também traz no seu inciso 78 o direito ao processo penal num prazo razoável. Mas, sem dúvida nenhuma, seria bem melhor do que violar flagrantemente o artigo 5º da Constituição Federal no seu inciso 57. Meus amigos, vejam bem, é preciso mudar. Quando nós colocamos no Código Penal esses marcos interruptivos, o nosso Código Penal é de 1941. Hoje nós estamos em 2018. É lógico que o tempo de funcionamento da justiça em 1941 tinha uma forma, hoje tem outra. Nós temos hoje 11 ministros para, entre aspas, cuidar de 209 milhões de brasileiros. É a projeção que nós temos da população brasileira, segundo o IBGE, para 2020. A projeção é que em 2020 nós teremos 209 milhões de brasileiros. Em 2010, 8 anos atrás, nós éramos 196 milhões de brasileiros. Nós temos 11 ministros na Suprema Corte do país. Em 1941, quando esse código nasceu, nós tínhamos pouco mais do que 40 milhões de brasileiros. Ou seja, 5 vezes menos, com o mesmo número de ministros. O que eu quero dizer com isso? É evidente que a lei que funcionava em 1940 talvez não funcione hoje, em 2018. Vamos então mudar a legislação, mas sem violar direitos e garantias fundamentais. Esse é o ponto. Esse é o debate. É esse o motivo pelo qual nós, parte da comunidade jurídica, entendemos o STF cometeu um equívoco quando ele passou a admitir a prisão para cumprimento antecipado da pena de uma pessoa cuja sentença condenatória não tinha transitado em julgado. E como eu disse no início da aula, encerro convidando a vocês a refletir sobre um fato. Nós demoramos muitos anos para evoluir. Para se ter uma ideia, nós, em meados dos anos 80, o STF passou a admitir essa possibilidade. Em 1990, mesmo depois da Constituição de 88, num habeas corpus de relatoria do ministro Nery da Silveira, naquela época, admitia a possibilidade de o réu cumprir a pena antes de transitar em julgado. O STF evoluiu. O STF evoluiu, a jurisprudência evoluiu, a doutrina brasileira evoluiu, a pesquisa sobre o direito evoluiu e em 2009 essa evolução ficou evidente no julgamento de um habeas corpus oriundo de Minas Gerais, de relatoria do ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau entendeu naquela época que não era possível admitir o cumprimento antecipado da pena se o recurso se ainda era cabível recurso extraordinário especial. Ou seja, não era mais possível admitir, cumprir antecipadamente uma pena que ainda comporta recurso, que não tinha transitado em julgado. Em 2009, esse era o entendimento. Agora, em 2016, nós regredimos e o STF passou a admitir novamente esse cumprimento antecipado da pena. Quero encerrar a nossa aula trazendo para vocês uma frase proferida pela ministra Rosa Weber ao proferir o seu voto no julgamento desse habeas corpus. A meu ver,
Esse acórdão de 103 páginas, o acórdão de julgamento desse habeas corpus tem 103 páginas. A meu ver, a frase mais bonita que eu vi nesse acórdão de 103 páginas foi a frase proferida pela ministra Rosa Weber. Veja bem, abre aspas, tenho alguma dificuldade na revisão da jurisprudência pela só alteração dos integrantes da corte. O que a ministra Rosa Weber quis dizer com isso? O STF não pode mudar o seu entendimento todas as vezes que se muda um ministro. É preciso respeitar a história de construção da jurisprudência da Suprema Corte. Isso corre o risco de gerar uma forte insegurança jurídica. Não se pode, todas as vezes que muda um ministro, o STF mudar o seu entendimento. Tá aí um ponto que nós devemos refletir bastante. Um grande abraço para vocês, agradeço pela audiência, peço a vocês que acessem o nosso canal lá no YouTube, Professor Arlen Freire, clique lá, se inscreva, tem o sininho, clique naquele sininho para que você receba informações das nossas postagens. Vão lá no nosso portal www.professorarlenfreire.com.br, se cadastre no nosso portal. Vai no Instagram também, @Professor Arlen Freire, da mesma forma no Facebook. Nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. A nossa missão aqui é descomplicar o processo penal para vocês. Fazemos isso com o maior prazer. Espero contar com a sua audiência nas outras aulas que teremos à frente, os outros temas. Contribua, vá lá, faça sugestões, faça críticas, faça suas ponderações, nos dê sugestão de temas, teremos o maior prazer em atendê-lo. Você que é concurseiro, você que é acadêmico, você que é profissional do direito, estamos aqui à sua disposição para descomplicar o processo penal. Um grande abraço do professor Arlen Freire e a gente se vê em breve. Valeu, tchau!